Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Ellen e essa aula de Geografia é voltada para as turmas de primeiro ciclo da EJA. Nela, nós vamos aprender a fazer uma mini horta em casa. Você tem algum espaço dedicado ao cultivo de alimentos aí na sua casa? Hoje vamos entender melhor o processo para fazer isso. Mas primeiro, eu preciso te pedir para marcar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. É muito importante sabermos que você esteve nos acompanhando por aqui, beleza? Vamos então às informações sobre a aula. O eixo temático a ser trabalhado é cultura e relações étnico-raciais. O objetivo de aprendizagem? Reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. E o objetivo específico? Reconhecer as hortas como uma atividade originária do campo que pode também ser praticada nas cidades. Hoje faremos uma atividade prática. Para isso, vamos usar os materiais: garrafa PET, pedras ou cascalhos, semente ou muda e terra. Já deixa separado para usarmos daqui a pouco. Como eu disse lá no começo da aula, vamos falar sobre hortas, mais especificamente como fazer uma mini horta em casa. A maioria de nós moramos em áreas urbanas e é mais comum vermos hortas, plantações em áreas rurais, não é mesmo? Mas você sabe o que é uma horta urbana? Bom, originalmente estamos acostumados a ver hortas relacionadas ao espaço rural. Porém, saibam que a existência de uma horta não está necessariamente ligada ao espaço rural, pelo menos não mais. Mesmo morando na cidade, podemos cultivar diversas coisas como hortaliças, legumes, ervas medicinais e aromáticas. As hortas urbanas estão relacionadas a um estilo de vida mais saudável que diversas pessoas estão buscando, além de serem também, para muitas outras, um hobby, um lazer, pois muitos gostam de ter contato com a terra e sentem prazer em cultivar alimentos. As hortas urbanas são basicamente o plantio de frutas e hortaliças em áreas localizadas nos espaços urbanos. Os locais específicos das hortas são geralmente espaços privados, institucionais, terrenos públicos não edificados, áreas verdes urbanas, entre outros. As hortas urbanas podem estar em espaços compartilhados entre a comunidade, mas elas também podem estar em espaços como residências. Muitas pessoas moram em casas com quintais e fazem um espaço para a horta. E também há pessoas que moram em apartamento ou em casas que não têm espaço de quintal com terra. E aí elas adaptam espaços para plantar. E muitas vezes não é preciso nem muito espaço físico. O importante é o local receber em algum momento a luz solar. A criação de uma horta urbana traz muitos benefícios, tanto para a pessoa que cultiva quanto para o coletivo. Pois quem cultiva economiza dinheiro ao cultivar parte da sua alimentação. A pessoa também tem alimentos livres de agrotóxicos que são muito mais saudáveis e fica mais próxima da natureza. Em espaços comunitários, ela contribui, por exemplo, para um estilo de vida mais saudável da comunidade. Colabora com a diminuição de espaços ociosos na cidade, visto que pode ser cultivada e cuidada pela comunidade em espaços em comum. Mas você sabe o que é necessário para construir e manter uma horta urbana? Bom, hoje vamos aprender um pouco sobre isso. Podemos plantar os vegetais e alimentos a partir de uma muda ou de uma semente. Apesar de plantar a partir da semente ser um pouco mais trabalhoso, mas é gratificante para quem planta acompanhar o crescimento e desenvolvimento das plantas. Uma horta orgânica pode nos oferecer uma grande variedade de frutas e hortaliças para inserir em nossa alimentação cotidiana e melhorar nossa qualidade de vida. Chegou a hora da atividade Mão na Massa. Hoje nossa atividade será Mão na Terra. Afinal,
Vamos aprender a plantar uma muda e a partir disso nós vamos fazer uma pequena horta. Se você mora em uma casa com quintal, pode pegar as dicas do Mão na Massa da aula de hoje e executar no espaço com terra. Mas se a sua residência não é um espaço que tem acesso a um chão de terra e você tem vontade de ter uma pequena horta, essa atividade é feita para você. Os materiais necessários são garrafas PETs, terra adubada, cascalho ou pedras, como a brita, e sementes ou mudas. Vou te dar um minutinho para anotar os materiais ou para pegá-los se você tiver disponível aí. E para isso eu vou chamar a professora Larissa. Vem para cá, Larissa. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para ajudar a professora Ellen nessa atividade de hoje. Tenho certeza que todos têm esses materiais em casa e é muito fácil de achar, né, Ellen? Isso aí, a professora Larissa é da equipe de ciências aqui do Dever em Casa na TV. E é um prazer enorme ter ela na nossa aula de geografia. Muito obrigada pelo convite, Ellen. Vamos começar? Vamos! Para isso, gente, a gente vai precisar de mudas, né? Claro. Cebolinha, eu tenho certeza que você tem aí na sua casa, porque você utiliza para temperos, não é mesmo? Você também pode encontrar essa plantinha aqui, que é o hortelã. Ele é muito comum também. E, caso você não tenha, você pode comprar uma muda, que é de fácil acesso em casas de ração e até mesmo lojas específicas para plantas, que é essa daqui, uma muda de salsinha, ok? Vamos lá? Vamos lá! Para isso, a gente vai precisar de um pote. Geralmente, esses potes apresentam furinhos embaixo. Alguém aí sabe para que esses furinhos? As plantas, como nós animais também, precisam respirar. Então, isso auxilia na passagem de água e na respiração dessa planta também. Então, vamos lá? A gente vai colocar um pouco de terra aqui para vocês verem. Ó, a gente vai colocar um tanto de terra, a ponto da gente conseguir colocar a mudinha aqui dentro. Pode encher, Ellen? Pode encher. Muitas pessoas também utilizam a brita embaixo do pote. Na parte de baixo? Isso. Sabe por quê? Porque aí, quando você regar a planta, ela evita que a terra tampe os buracos. Você também pode usar a argila expandida aqui embaixo. Se você não tiver brita, tiver argila expandida na sua casa. Ok? Então, vamos lá? Aqui eu não coloquei a brita, mas eu vou plantar do mesmo jeito. Mas lembre-se sempre de colocar a britinha, tá? A gente planta colocando a raiz sempre internamente. Se vocês observarem, a raiz dessa planta aqui é diferente dessa. A raiz dessa está crescendo dessa forma aqui. São espécies diferentes, por isso que isso ocorre. Então, eu vou inserir aqui. Vamos cobrir, ó. Tem que sujar a mão mesmo, porque senão não vai dar certo, ó. Sujar a mão, a unha e pronto. A nossa plantinha está plantada. Só que, ok? Outra coisa que auxilia bastante, Ellen, você que tá aí fazendo com a brita, é colocar casca de ovo. Esses que sobram nas nossas casas, casca de batata. Por quê? Isso serve como adubo para essas plantas crescerem melhor. Afinal, o adubo auxilia no crescimento dessas plantas. Verdade. Daqui a pouco vai ter dicas sobre isso nessa aula. Que é uma compostagem. Se prepare, porque é uma dica extraordinária. E aqui a gente vai colocar a semente da salsinha ou você prefere plantar a muda do hortelã-pimenta? Vamos colocar a muda do hortelã-pimenta? Beleza. Toma aqui. Vamos lá. A gente vai, ó, tá vendo? Aqui tá a brita, a terra já tá aqui. A gente vai inserir... Ai, eu quebrei. Não, mas tem problema, é só tirar aqui. É, e aí afunda assim, ó, faz um buraquinho. A raiz tá aqui, ó. Ó, faz um buraquinho no meio, centralizado. E aí a gente vai, ó, enchendo assim em volta.
E aí aperta, mas não muito. E aí preenche o restante do pote com terra. Outra coisa, a gente tem que lembrar também de colocar um pouquinho de água. Lembre-se que não pode ser muito, porque o excesso de água também pode matar a planta. E também é importante a gente pesquisar sobre cada planta que a gente quer cultivar. Porque cada uma tem um jeitinho diferente, entende? De colocar água, de quantidade de sol que precisa receber por dia. E aí é importante a gente saber essas coisas. O tamanho que é necessário a gente comprar o pote, o vaso que a gente vai plantar. Outra dica legal é que se você não tem um vaso, você pode reciclar uma garrafa PET, não é mesmo? Exatamente. Você pode fazer um corte nessa região aqui ou fazer um corte superficial aqui e fazer um jardim vertical na sua casa. Lembre-se sempre de deixar essa planta à luz, porque é através da luz que a planta se alimenta. E aí, ó, terminei de fazer de plantar a minha plantinha. Agora só falta a gente colocar mais terra, que daqui a pouquinho eu vou colocar, e jogar um pouquinho de água. Lembre-se, só um pouquinho, porque o excesso pode matar a planta. E aí, gostou de aprender a plantar comigo e com a professora Larissa? E aí, gostou da nossa atividade de hoje? Ficou com vontade de fazer uma aí na sua casa também? Existem diversos modelos de como a horta pode ficar em casa. Esses da tela são alguns exemplos. Estar mais perto da natureza é importante. Porém, esse contato mais próximo ficou ainda mais evidente para muitas pessoas após o período de pandemia, pois as pessoas passaram muito tempo em casa por questões de saúde e cuidado com o outro. A partir de então, essas pessoas do mundo inteiro aproveitaram a quarentena para ficar em espaços mais abertos e mais próximos à natureza. E depois desse período de isolamento, muitas pessoas optaram por não voltar para os centros urbanos e permanecer vivendo no campo, como dizem as notícias que estão aqui nesse slide. Agora, vamos relembrar os conteúdos da aula de hoje. Mas não deixe de registrar a sua presença através do QR Code que aparece no canto da sua tela. Hoje, aprendemos a fazer uma horta mesmo em um espaço urbano. Entendemos que o contato com a natureza é muito importante para as pessoas. E as hortas urbanas são uma opção de contato com a natureza aliada a uma alimentação mais saudável. Também colocamos a mão na terra e plantamos uma muda. E a partir disso, entendemos que dá para fazer uma pequena horta que pode ficar em qualquer espaço pequeno da casa e produzir hortaliças, temperos e ervas que podem ajudar na alimentação saudável das pessoas. Como sugestão de atividade para casa, vou deixar um vídeo que ensina a fazer uma composteira, que a professora Natália gravou. Uma composteira é um lugar próprio para depósito e compostagem de materiais orgânicos. E é uma forma de gerar adubo para alimentar a sua mini horta e com isso deixar suas plantas ainda mais bonitas e saudáveis. E para nossa composteira nós vamos utilizar 2 litros PET, eles precisam ser iguais. Folhas secas, gramas secas, que vão ser a matéria orgânica seca. Resíduos orgânicos, que são as folhas de frutas, legumes, casca de ovos, papel toalha e alguns utensílios como faca, tesoura, tábua e esse garfinho que eu vou utilizar para fazer os furinhos. E já no primeiro litro nós vamos cortar ele ao meio com a ajuda da faquinha de serra e depois a tesoura. Vamos cortar esse primeiro litro PET ao meio, assim como mostra o vídeo. Fazer alguns reparos nele, se ficou alguma parte pontiaguda. E aí eu vou indicar que vocês façam 2 cortes, pequenos cortezinhos, só para a parte de cima encaixar nessa parte de baixo na hora de montar a composteira. E agora, com o segundo litro, você vai cortar apenas a parte de baixo. Usar da mesma maneira a faquinha e fazer o recorte só nessa partezinha de baixo, que eu indico também aí no vídeo. Fazer todo o recorte. E aí nós vamos ter essa parte de baixo e a parte de cima.
E nesse momento nós vamos fazer alguns furos na parte da extremidade e na parte da tampinha. Eu utilizei aquele garfinho que eu mostrei para vocês, mas também pode ser um prego. Esquentei ele na boca do fogão, ou pode ser um isqueiro também. E fiz vários furinhos, tanto na extremidade da parte de baixo do litro, como na tampinha. Eu fiz vários furinhos com garfo, tá? Pode ser uma broca pequenininha, pode ser o prego. E aí ficou o resultado, ó, vários furinhos, né, pequenininhos. É importante que eles sejam pequenos. E agora a gente vai montar, né? Montar nossa composteira. A gente vai encaixar a tampinha com os furinhos na parte, né? Que a gente cortou. E a gente vai montar essa parte de cima com a parte de baixo. Aqui eu usei uma fita isolante porque ele não encaixou perfeitamente pelo formato do meu litro. Mas se o de vocês encaixarem, perfeito, tá, gente? E aí a gente vai pegar essa peneirinha, a gente fez como se fosse uma peneirinha, né? E vai encaixar em cima. Agora, para montar a nossa composteira, para fazer ela ser uma composteira, nós vamos pegar os resíduos orgânicos e vai cortar eles o máximo que vocês puderem. Quanto mais cortadinho ficar, mais fácil vai ser o processo dele se decompor, né, na composteira. Então, quanto menor for as cascas de frutas, de legumes, as sementes, o papel, mais fácil vai ser dela se decompor. A primeira camada vai ser sempre da parte seca, da matéria orgânica seca, que eu estou usando folhas de árvore. Muito comum, né, em casas que tem quintal, plantas. E a gente vai encaixar, né, as folhas direitinho bem no fundo. Dei uma ajeitada porque tinha mais folhas do que deveria. Coloquei os resíduos orgânicos e completei a outra camada com a matéria orgânica seca. É importante que sempre a primeira e a última camada sejam de matéria orgânica seca. E aí encaixei a nossa peneirinha em cima, né? E ficou assim o resultado. É importante que você deixe a sua composteira em um local que não bata sol todo o período do dia. Gostaram do vídeo da composteira? É algo bem simples de fazer, não acham? Então, a sugestão de atividade de desafio é fazer uma composteira com garrafa PET, assim como a professora Natália ensinou em seu vídeo. Mandem fotos ou vídeos pra gente mostrando o espaço de horta de vocês ou até mesmo com a composteira da atividade. Vou adorar ver seu vídeo e podemos colocá-lo no Instagram do Dever em Casa na TV. Para enviar a sua atividade é só mandar pelo WhatsApp 27 9966 10143. Aqui está o QR Code com todas as nossas redes sociais. Acesse e nos siga. Nós estamos no Instagram, Facebook e você também nos encontra pelo site www.tvdeverimcasa.com.br, onde é um banco de aulas para você assistir quando quiser. Em todas as nossas redes há conteúdos exclusivos, novidades na programação e muito mais. Acompanhe a gente por lá também. A nossa aula está chegando ao fim. Eu amei estar com vocês nesse encontro super divertido. Eu vou ficando por aqui, sempre te lembrando que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau! Até a próxima aula!